Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio de E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasiliense, 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Aquelas coisas que você sempre quis saber, mas ninguém nunca te contou. Meu nome é Carla Raposo, eu sou a host do podcast e sou produtora cultural aqui em Brasília e sou cofundadora da Band de Borboletas Produções e é um prazer enorme estar aqui com vocês. No episódio de hoje a gente vai falar de como viver de arte pode ser uma coisa bem leve, usando aí a inteligência emocional. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu queria agradecer o produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo aqui a gente nessa gravação, aqui no estúdio dele, aqui na 215 Norte, e o pessoal do Band de Borboletas Produções, que está aqui na parte técnica, aqui na produção, e fazendo tudo isso aqui acontecer. Beleza? Então, vamos para o que interessa. Solta a vinheta. Então, vamos lá. Vou apresentar minha convidada de hoje. É a Samira Rahal. Ela é psicóloga, Master Coach Integral Sistêmica. Ela é coach também, coach emocional pelo método Augusto Cury, analista de perfil comportamental, analista avançada em inteligência emocional e comportamento humano. Ela atua já há 17 anos no campo do desenvolvimento de pessoas. Atuou como facilitadora no método Augusto Cury em Brasília. É palestrante, mentora de mulheres e tem como missão proporcionar aprendizado e crescimento às pessoas através de programas que se diferenciam pela metodologia e criatividade, gerando melhores resultados e produtividade para as pessoas e empresas. Ela é apaixonada por pessoas, idealizadora do Mulher Próspera, ajuda mulheres a resgatar sonhos, viver com segurança seus multipapéis e construir autoimagem positiva para que vivam com propósito a sua melhor versão. É isso aí. Bem-vinda, Samira. Agradeço. É um prazer ter você aqui, um prazer enorme. Samira faz parte da minha história. Eu preciso dizer isso. Ela faz parte da minha história e é um prazer enorme estar com ela aqui agora, né? No meu processo de autodesenvolvimento, ela me ajudou demais e assim foi bem no iniciozinho, né? Uhum. Bem lá atrás. Alguns aninhos atrás. Uns bons anos e tal. E agora estar aqui podendo dividir esse conteúdo com vocês é um prazer enorme, assim, né? Que vocês possam utilizar também, né? Da forma como foi assim para mim também. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui. E lá atrás a gente nem imaginava, né, Carla, que estaríamos aqui hoje. E muito obrigada pelo convite. É um prazer estar você aqui. Então, a gente vai começar, eu sempre gosto de começar pela história da pessoa. Uhum. Pelas histórias, né? As histórias, assim, né? De onde você veio, com quem você vive, as coisas todas, o que faz a vida rodar para você. Então, me conta a sua história. Eu sou Samira Rahal, filha de libanês. O narizinho é pequeno, não rouba oxigênio de ninguém. Eu nasci aqui em Brasília, sou de Taguatinga. Tenho 4 irmãos, do casamento dos meus pais. Enfim, escolhi a psicologia, ou eu digo que a psicologia me escolheu, na verdade. Foi assim, eu vou fazer algumas áreas da saúde aqui, o que eu passar eu faço. E aí eu passei na psicologia, né? Eu sou casada, tenho uma filha de 14 anos, um esposo maravilhoso, não é só porque ele tá aqui, não. E é isso, trabalho, imagina, né? Só ia falar que não, imagina. Trabalho nessa parte de desenvolvimento de pessoas, que é uma parte que eu amo. Eu falo que eu fico num estado de flow. Eu esqueço de beber água, eu esqueço de comer, porque eu fico totalmente contagiada, sabe, Carlinha? E é o que eu amo fazer. Isso é um pouquinho da Samira. Legal. A gente conversando, né, em algum momento aí, você me disse que você também passou por um processo de transição de carreira. Uhum. Obviamente que não foi para a carreira artística. Sim. Né? Mas... apesar de cantar muito bem. Só não vou fazer a palhinha aqui. Ah, não. Agora eu quero. Agora eu quero. Agora eu vou querer. Então, assim, eu queria que a gente começasse por aí, então, assim, você me contar como é que foi esse seu processo de transição de carreira, né? Se você acha que valeu a pena, né? Como é que se deu isso daí? Tá.
Assim que eu finalizei a psicologia, eu tive a oportunidade de ser contratada na área de recursos humanos. E aí eu fui, né? Foi um período muito bacana, aprendi muito, me desenvolvi, fiz vários cursos, montei alguns RHs, até que chegou em 2013, eu estava muito insatisfeita nessa área, né? Só que eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu não queria mais trabalhar em RH. E aí eu pensava, o que é que eu vou fazer? Porque na época eu já era gerente de RH, já tinha um salário bom. Na nossa casa, o meu salário ajudava bastante. E aí eu não podia simplesmente falar, tá, vou jogar tudo pra cima e vou fazer o quê, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi me conhecer. Eu fui fazer uma imersão em inteligência emocional para tentar entender tudo o que estava acontecendo. E aí eu sabia o que eu não queria, mas não sabia ainda o que eu queria. E aí nessa imersão de inteligência emocional eu comecei a perceber o que era importante para mim, quais eram os meus valores, o que fazia arder o meu coração. E aí eu consegui visualizar um novo caminho, apesar de não ter ainda tanta certeza, né? E daí depois depois desse curso, eu decidi fazer a formação em coaching, que foi do coaching integral sistêmico. E aí eu comecei a atender uns clientes pro bono. Dali eu comecei a ver possibilidades. Então eu pensei, para eu sair hoje da área que eu trabalho, eu fiquei com muito medo, para falar a verdade. E quando eu conversei com algumas pessoas da família, eles falavam, você tem certeza que você vai largar algo tão com base, né? Você seguro, você estudou, já tinha especialização na área, eram mais ou menos 12 anos de carreira, né? E aí eu só falava assim, eu não tenho certeza de nada, mas a única certeza que eu tenho é que eu não quero permanecer onde eu tô. E aí eu fui traçando planos na minha cabeça, eu fui pensando em quais eram as possibilidades que eu tinha. Então uma coisa muito legal pra gente pensar, eu sempre digo, é pensar mais nas possibilidades do que nos medos, nas incertezas, que é o que normalmente acontece. E daí eu tracei algumas metas, eu pensei assim, eu vou trabalhar 6 horas em algum lugar, que eu não sei onde é, para eu ter um salário fixo, de um valor X que eu precisava naquela época, para pagar pelo menos a escola da minha filha e ajudar no aluguel. O restante do horário do dia, seria tarde ou de manhã, eu vou atender pro bono e eu vou começar a dar palestras gratuitas para as pessoas me conhecerem, porque eu queria me tornar palestrante, eu queria me tornar treinadora. E assim foi acontecendo. Então eu fui vibrando isso pro universo, eu fui colocando na mão de Deus, eu fui falando com pessoas e as coisas começaram a acontecer. E aí quando foi no finalzinho de 2013, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, então isso tudo foi em 2013. E aí eu consegui um cargo que eu não conhecia ninguém de governo nem nada, mas eu fui falando, né? E aí eu consegui um cargo comissionado para trabalhar de 8 a meio-dia, para ganhar o salário que eu precisava. Coisas de Deus, né? E no outro período eu comecei a fazer tudo isso que eu te falei. Então, atender como coach, voltei a atender como psicóloga, ainda sem cobrar, porque tinha muitos anos fora da área clínica, né? E comecei a palestrar. E aí, mais ou menos 6 meses depois, eu fui exonerada. Aí eu falo que empurraram a minha vaquinha do precipício, mas eu já estava segura, eu já estava sabendo o caminho que eu ia trilhar. Fácil não foi, mas se valeu a pena, demais. Já vai fazer 10 anos dessa transição e eu não me vejo fazendo outra coisa. E como eu cresci nesses últimos 10 anos. Foi muito bom. É bacana você compartilhar isso, porque aqui a gente está falando com pessoas, assim, que às vezes se divide, né? Tem alguma habilidade artística qualquer, às vezes até já ganha algum dinheiro, né? Fazendo alguma arte, né? Algum tipo de arte, como a música, de repente, teatro ou artes, enfim, visuais, alguma coisa do gênero, mas ainda se divide num emprego formal, que foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Para ter essa coisa. Ou a gente também está falando com pessoas que já estão vivendo de arte, né? Mesmo, mas que precisam ali daquela, né? Daquele boom ali na carreira, estão ali meio insatisfeitos ali, estão querendo fazer alguma coisa. Mas isso é muito difícil, assim, a gente, né, conversando muito com, assim, eu converso bastante com muita gente e tal, então, eu ouvi outro dia de uma pessoa, ela falando assim, não, viver de arte é para os fortes, e eu não sou forte, então eu vou me resignar a uma vida monótona, mas a artista que existe dentro de mim não vai morrer. Eu não vou deixar a artista que existe dentro de mim morrer. Então, assim, eu fico imaginando o que é uma vida dessa, né? Assim, sem imaginar você
tá simplesmente deixando de ser você. Sim. Né? Porque se é uma coisa que, enfim, faz parte da sua vida, né? E que te toca de alguma forma, você não viver daquilo é você... Deixar um pedaço de você para trás. Não, né? é morrer em vida, na verdade. É sobreviver, né? Aquilo. Então, assim... O que você acha, assim? Você acha que existe alguma forma dessa resignação, assim? Existe uma explicação para essa resignação? Ou um jeito de lidar melhor com isso, assim, sei lá, de modo que, assim, como você falou, né? Você começou a pensar, fez o curso de inteligência emocional, sabia, né? Você acha que isso é um processo fácil de você... Enfim, de você pelo menos ver, sabe? De dar uma... Sim. De despertar para ele? Eu vejo que a gente tem diferentes perfis, né? A gente tem aquelas pessoas que são mais analíticas e que tendem a pensar muito para poder agir. A gente tem aquelas pessoas mais ousadas que vão lá e fazem, mas não planejam, enfim, né? Cada um tem aí o seu perfil. E quando a gente vive uma situação em que é algo difícil, que eu não consigo visualizar eu fazendo aquilo, ou que vem as vozezinhas, né, que a gente tem as que nos fortalecem, as que nos limitam, essas vozes internas, às vezes o peso da própria família, ou a nossa cultura, né, que a gente estava até conversando aqui a respeito das artes. Então, tudo isso vem como uma carga muito negativa, né? Então, o que eu penso? Que essa pessoa, ela precisa parar e pensar, o que eu quero para minha vida? E visualizar os sonhos. Eu penso muito nisso, porque a base é o sonho. Então, a gente não ficar pensando nas limitações. Então, é separar bem a situação, sabe? Então, é tentar se afastar da situação e visualizar sonhos. Gosto muito de papel e caneta. Pegar e começar a escrever livremente. Num mundo onde tudo é possível, o que você gostaria de realizar? E viajar mesmo, sabe, Carlinha? Pegar assim, se eu sou um músico, onde eu quero chegar com a música? Quais pessoas eu quero tocar com a minha arte? E aí isso vai dar uma motivação. Mas aí vem, né, as travas. E daí a minha sugestão é começar a escrever possibilidades, como eu falei. Eu fiz isso. Eu não sabia como ir e nem para onde ir. Mas eu já sabia o que eu não queria, né? E aí eu não deixei, por um tempo eu sobrevivi, eu falo que eu sobrevivi, mas eu não deixei as dificuldades ou as minhas crenças limitantes abafarem aquilo que eu queria, né? Que era uma nova vida, enfim, desenvolver. Depois eu descobri que era desenvolver pessoas e me desenvolver junto com as pessoas, né? Então, acho que o voltar a sonhar, escrever possibilidades, estar no meio de outras pessoas que tenham objetivos parecidos, né? De você poder compartilhar os desafios, ouvir o que as outras pessoas estão fazendo, porque isso ajuda muito. Às vezes a dificuldade que ela tem é a mesma que você tem. Né, entrar em movimentos que você consiga se sentir cada vez mais motivado, né, com aquilo que você está buscando. E eu acho que isso traz um direcionamento. O autoconhecimento me ajudou muito, principalmente para conhecer minhas fortalezas, não só as minhas limitações. E aí eu fui buscando dentro do autoconhecimento tudo aquilo que eu podia utilizar para que eu conseguisse me direcionar. Caí por diversas vezes, não foi fácil. Porque a gente às vezes visualiza aí a vida do Instagram, que é tudo belo e rápido. Não foi fácil, mas cada passinho que eu dava, eu conseguia visualizar os ganhos que eu tinha. Cada passinho eu celebrava, né? Então, às vezes a gente pensa no objetivo. Por exemplo, um músico, o que ele quer? Ele quer tocar a vida de muitas pessoas, ele quer fazer sucesso, ele quer gravar músicas, né, que toquem aí, que eu não sei os termos corretos, né, que a gente fala. E aí, na primeira dificuldade, eu não posso simplesmente desistir. Então, a resiliência, por exemplo, é uma competência aí da inteligência emocional. Então, acho que quanto mais você conhece as suas fortalezas, você consegue usar como arma para você seguir. Não sei se eu viajei demais, se eu consegui responder. Faz muito sentido, assim, o que você está falando. E, na verdade, eu me identifico muito, assim, com essa fala, né, na verdade. Porque eu sou servidora pública ainda, né? Eu digo ainda porque eu me sinto em plena transição de carreira, né? Então, eu me divido hoje, eu sou essa pessoa, assim, que eu me sinto artista. Desde que eu, enfim, era adolescente, sei lá, saindo do ensino médio, eu queria fazer artes cênicas. E aí, minha mãe me disse assim, mas a gente é pobre.
Você não tem condições de fazer uma faculdade dessa. Uhum. Não tem como você fazer isso, porque a gente é pobre. Você vai viver de quê? Sim. Entende? E aí, aquilo, né? Enfim, eu falo, bom, então tá, vou procurar outras coisas para fazer. E aí eu me lembro que naquela época eu pensava em profissões muito mais baseadas na cena do que na profissão em si. Sim. Eu pensei em ser, por exemplo, bióloga marinha. Porque eu já me via, olha só, não era qualquer bióloga marinha não, entenda. Eu queria ir para Fernando de Noronha, porque eu já me imaginava assim, cuidando de baleias, pá, sabe? E Fernando de Noronha, pá. Então assim, isso obviamente, né? Eu tive consciência muitos anos depois, muito recentemente, inclusive. Mas eu me dei conta disso, que todas as profissões que eu escolhia, quando eu estava saindo dessa fase e tal, eram baseadas nas cenas. Eu imaginava as cenas. Entendi. Então, assim, eu me sinto hoje em plena transição de carreira. E essas vozes, né, assim, você manter isso, assim... É muito complicado, assim, porque você tem a história da segurança muito forte, assim, Sim. né? E aí você fica entre uma coisa e outra. Só que e eu vejo isso muito dentro do serviço público também. Era aí que eu queria chegar. Eu dei uma viajada, mas agora eu peguei. Lembrei o que eu ia falar. Eu vejo isso muito dentro do serviço público. Artistas, sabe? Pessoas, assim, incrivelmente artistas que vão enterrando seus sonhos ali dentro, entendeu? Exatamente pela segurança de uma vida que, Sim. sabe, que é a menos a que menos risco corre, entendeu? A do menor risco. Então, assim, isso é muito triste, assim. Eu vejo isso acontecer muito e que já aconteceu comigo muitas vezes, assim, de arrastar corrente em departamentos, né, em repartições, assim, muito pensando nisso, mas assim, muito... Por que isso aqui calou em mim? Porque é muito que eu vivi também, né, e assim, é o que eu vivo também. Agora eu tô já, enfim... Desabrochando. Né, tô nesse processo já faz um tempo, aliás, né, assim, eu acho que cada um tem o seu tempo também. Tem isso também, né, Samira? Assim... não sei quanto tempo demorou para você, mas eu tô nesse rolezinho aí de transição de carreira desde 2014, 2015, por aí. Sim, assim, é um processo. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de paciência também, né? Sim. Com essas fases. O que você acha? É o que eu te falei, a questão da comparação, né? Quando a gente olha pro palco, a gente não sabe o que tá rolando nos bastidores. E cada um tem seu tempo, como eu estava falando dos perfis de comunicação, de personalidade. A gente tem aqueles mais ousados que a segurança pouco importa, mas a gente tem os mais analíticos que eu preciso tatear, eu preciso pisar, eu preciso fazer o plano perfeito para que eu consiga dar o passinho e sair, né, de onde eu tô. Eu acho que o que me favoreceu é que eu não tenho eu tenho a base da segurança, óbvio, mas eu gosto muito mais da falta da rotina, do desafio, do céu é o limite. Então, eu acho que isso favoreceu. Agora, existem pessoas que são mais analíticas, né? Então, elas precisam trazer a segurança para conseguir avançar. Então, eu acho que vale se perceber quem sou eu nisso tudo. A gente tem aí o analista, o teste DISC, né? Que fala dos 4 perfis. Então, para quem está ouvindo a gente, busca o autoconhecimento. Percebe qual é o seu perfil, quais são os seus valores. Quando eu falo valores, o que é importante para você que você não abre mão de jeito nenhum? Uma pessoa que vai para um concurso público ou foi muito influenciado pelos pais, porque que não é difícil, né? Não é aqui difícil, em Brasília, por exemplo. Exatamente. O meu pai é concursado e ficava falando para eu fazer concurso, mas eu nunca curti, né? Mas ou você foi para concurso para ter uma segurança financeira, uma estabilidade de carreira, né? Então tem os porquês. Aí você falou de arrastar a corrente, né, pelos departamentos. E aí eu me questionei aqui, a segurança. Que segurança que me traz ir para um serviço público? Se hoje tem dados que demonstram que no serviço público o índice de depressão e ansiedade são altíssimos.
Então, aquela história de viver ou sobreviver. Eu acho que é o peso, né? Colocar na balança o que é mais importante para você hoje, como é que está sendo a sua vida hoje. E eu falo que vamos ousar um pouquinho. Se você tem aquela base da segurança e é difícil ousar, ousa 1%. Sabe? Não precisa ser 100% de uma vez. Mas vai tateando, vai sentindo, vai percebendo o crescimento, os ganhos, até que você vá ganhando segurança, que você consiga visualizar o caminho e seguir, sabe? Eu acho que é por aí. Eu tenho um insight que eu tive recentemente aqui, entre o 8 e o 80 existem milhões de graduações, né? De gradações, você não precisa. E do 8 ao 80, você pode ir graduando, né? Isso é importante também. Sim. Então, assim, tem uma outra coisa também que eu vejo bastante, Samira. Artistas, assim, fodas. Que, inclusive, às vezes até vivem de arte. Incríveis, sabe? Que tem trabalhos fantásticos e tal. Tem, enfim... Um caso muito recente de um músico, inclusive, que fez um álbum inteiro de música autoral e tava com ele, tipo, engavetado desde, sei lá, 2000 e blá. Nunca lançou, entendeu? Pronto, feito, gravado, sabe? Com as músicas só pra subir e nunca gravou. Eu costumo dizer que esse é o artista faz e apaga. Se demorasse um pouquinho mais, eu acho que se ele não tivesse investido em produção... eu acho que ele teria jogado fora, certamente, entendeu? Sim. Que acontece muito, assim, é uma necessidade de um perfeccionismo, sabe? Assim, ou até, tipo assim, olha para aquele trabalho ali, não é bom o suficiente. Mas, sabe, não... Sim. Não. As pessoas vão olhar para isso aqui e não vão rir de mim, sabe? Vão achar que isso é uma bobagem, não sei o que e tal. Sim. E isso daí acaba... interferindo muito, assim, também, sabe? E até na própria segurança da pessoa, naquilo que ela faz, né? Você acha que, assim, isso é o quê, assim, neurologicamente falando? Sei lá, um processo mental? Não sei, né? Você que é especialista deve saber muito melhor que eu, mas, assim... isso é uma sabotagem? A gente ouve muito falar hoje, Sim. né? É um termo muito usado. Comum, né? Quando a gente fala do perfeccionismo, vamos pensar em autossabotagem. E aí, a autossabotagem... O que é autossabotagem? É quando eu mesma saboto o meu projeto, quando eu saboto a minha vida. E aí parece muito louco, né? Como é que eu quero crescer e ao mesmo tempo eu me saboto? E a gente pode pensar em várias coisas que estão por trás, né? A gente pode pensar nas crenças limitantes, que são aquelas verdades internas, coisas que eu aprendi sobre mim, sobre a minha capacidade, coisas que eu acredito, que eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu não dou conta, que eu não sou bom o suficiente, que são coisas que a gente vai aprendendo lá desde a nossa infância. Às vezes a gente ouve da família, às vezes na escola, às vezes um professor que eu admiro fala algo pra mim e naquele momento eu percebi que eu não sou bom, né? Então pode ser algo assim, nesse sentido dessas crenças. Pode ser a sua própria autocobrança, porque o perfeccionista, ele se cobra muito, consequentemente ele cobra o outro. E aí ele acha que tá todo mundo esperando a perfeição dele. Só que, na verdade, ele tá se cobrando. Normalmente, quando eu recebo essas pessoas em consultório, eu pergunto, quem tá te cobrando? Aí a pessoa para. Ninguém tá me cobrando. Aí eu, então, o que falta? O que precisa para você seguir com isso aqui? Ou, enfim. E aí a pessoa percebe que não, que a autocobrança, o julgamento é interno. E aí ela se julga e se cobra o tempo todo. E aí o perfeccionista, ele tende a ver o copo meio vazio, né? Ou o detalhezinho que não foi feito. Ele tende a repetir, porque nunca vai estar bom. Quando eu comecei a dar as palestras, né? O que eu fiz? Eu tinha vergonha de falar em público, que é um dos maiores medos, né? Das pessoas. E eu pensei assim, eu só consigo ver esse caminho. E aí teve uma coisa que eu não falei, é que eu tinha um modelo, Margot. E aí eu perguntei pra Margot como ela começou, o que ela fazia. Ela falou, eu comecei a dar palestra gratuita. Aí eu falei, esse é o caminho. Só que eu tinha vergonha, eu falava assim, e se eu falar besteira? E se eu errar? E se eu cair no meio do palco? E se tudo der ruim, né? Aí o que eu pensei?
para quem que eu vou dar palestra? Jamais eu daria palestra para um público de advogados, um público de professores que são super questionadores. E aí eu fui buscando dentro de mim com qual público eu teria uma facilidade de falar naquele momento. E aí eu comecei com jovem aprendiz. Por quê? Porque eu tinha experiência de RH, eu contratava jovem aprendiz, eram pessoas que não tinham ainda a vivência, o tempo de vida mesmo, né? Então eu imaginei que era um público que eu conseguiria falar sem que eu sentisse essa cobrança, que era minha, na verdade, né? E aí eu comecei com o jovem aprendiz. E na primeira palestra foi algo tão fantástico que eu vi 120 jovens em pé fazendo IES junto comigo no final da palestra. E ali eu poderia ter saído, o microfone falhou, o som deu problema, minha apresentação não estava dando certo no início. E eu nervosa, né? Eu poderia ter saído daquela palestra pensando em tudo que deu errado. Mas eu escolhi, de forma intencional e consciente, focar em tudo que deu certo. Eu foquei no brilho dos olhinhos dos jovens fazendo IES. Eu foquei no que eu consegui passar, porque eu consegui, né? Eu montei a palestra e consegui passar a mensagem que eu queria. Mas ali eu também estava me cobrando. E eu descobri que eu não era tão perfeccionista, mas eu me cobrava, que poderia ter me travado no processo. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque o perfeccionista, ele precisa começar a olhar para os ganhos que ele tem, para as coisas boas que ele faz. Se a gente pega um artista, e aí ele tá lá com tudo empacotado, guardado, porque, vão me julgar, minha música não é boa. E se você começar a mostrar essa música num grupo menor dos seus amigos, daqui a pouco, sabe? E aí vai evoluindo aos pouquinhos, daqui a pouco faz uma reunião. No aniversário de um amigo, gente, vamos passar aqui a música do nosso amigo e tal, já vai ter mais gente te ouvindo. Então, eu penso muito nesse gradativo, porque a cada degrau eu posso celebrar o ganho, e aí eu vejo que eu evoluí. Então, eu acho que o perfeccionismo, ele entra sim como um sabotador, e a gente precisa ter estratégias para lidar com esse perfeccionismo. Autocobrança, autoestima. Quando a autoestima ela tá baixa, a gente tende a se cobrar mais também, a querer ser mais perfeccionista. E a palavra eu acho que é ousar, Carlinha. Seja ousado. Ouse 1%. 1% é melhor do que nada, né? Mais ou menos por aí. Verdade. Já saiu do zero, né? Tipo, você já não começa do zero. Uma outra coisa também, Samira, que esse pessoal, assim, esse pessoal é ótimo, né? Porque eu me incluo, inclusive, nessa coisa. Nós, pessoais? Nós, pessoais, quando eu falo esse pessoal, eu falo eu, pessoal, no caso. Um artista que vive de arte, ele é um empreendedor. Né? Né? Ou pelo menos o que está no caminho de viver, né? E tal. Ele tem que ter essa consciência de que ele vai ser um empreendedor. E aí eu observo que, assim, também tem uma coisa, assim, que não sei se é sabotagem, não sei o que é, e aí você vai me dizer, no caso, que eu tô a fim de saber. É que, assim, é uma profissão que tem muitos altos e baixos. A profissão tem muitos altos e baixos. E aí eu observo que quando o artista, ele tá bem, ele tá muito bem. Tá na crista da onda, tá tocando com todo mundo, tá pegando, sabe, tá fechando muitos trabalhos, não sei o que lá. E aí ele tá muito bem. Mas quando a maré baixa, ele fica muito mal. Tipo, muito mal mesmo. A ponto, assim, às vezes, de ter que se desfazer de coisas, assim, de instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho e tal, para conseguir sobreviver. Sim. Entende? Então, assim, isso... Como é que essa pessoa poderia lidar melhor, assim, com esses altos e baixos da carreira, sabe? De uma forma mais leve. Será que isso seria possível? Tem uma forma de fazer isso? Lógico, eu tô aqui tirando a parte cognitiva da coisa, tá? Tô tirando, assim, tá bom, ele tem que fazer um planejamento. Tá bom, ele tem... Porque a gente sabe muito bem que, assim, por mais que você planeje, por mais que você pense em estratégias, assim, cognitivamente falando, né? Nem sempre você vai colocar aquilo ali para rodar. Sim. Às vezes, né? E não só porque você não fez direito, mas porque tem outras nuances aí, outras coisas envolvidas. Se fosse assim, todo mundo seguia a dieta da nutricionista, não é mesmo? Se não fosse desse jeito. Porque todo mundo sabe o que fazer, mas tá ali e a pessoa não segue. Então, assim, existe uma forma da pessoa lidar com isso de uma forma mais leve, de
sei lá, ou pelo menos de trazer para consciência esse processo e tal, porque muitas vezes é uma coisa inconsciente, né? Assim, que ele vai fazendo. Sim. Você falando de altos e baixos, eu fico pensando, vamos tentar naturalizar um pouco a questão artística. Mas se a gente pensar todo negócio, todo empreendedor, ele vai ter altos e baixos. Mas eu entendi bem o que você quis dizer, mas eu quero trazer esse exemplo. Desculpa. A gente vai ter altos e baixos, sempre. Então, tem meses, por exemplo, que o negócio, você sabe que o negócio aumenta, que você vende, né, que você faz, e vai ter meses de férias, por exemplo. Para mim, por exemplo, no início, meses de férias eram horríveis. Meus pacientes viajavam todos. Se eu não estou trabalhando, eu também não ganho, ou financeiramente, né? E isso mexe com qualquer empreendedor. Então, pegando no perfil do empreendedor, vamos ver se eu não estou viajando muito. Deixa eu trazer um exemplo meu, que aí eu acho que eu consigo responder. Eu lembro, eu não tenho fixo, né? Falar assim, a Samira tem um salário fixo. Não tenho. Então, tem meses que eu trabalho bastante e que é bom, e tem meses que eu trabalho menos, a demanda é menor. Mês de março, por exemplo, como eu trabalho com mulheres, eu tenho muitas palestras. Abril, não sei como é que vai ser, entende? E aí, o que eu vou pensando como empreendedora, como a dona do meu negócio? Eu vou pensando em oportunidades que eu vou criar. E isso acontece como networking. Então, participar de eventos onde tenham outras pessoas do seu ramo é muito legal. Porque você faz uma parceria ali, você conversa com outra pessoa, né? E aí você vai criando aí parcerias e negócios. Eu fico pensando no leque de possibilidades. Então, vamos pegar uma pessoa da arte. Sei lá, uma pessoa que pinta quadros. Podemos falar dessas pessoas? Tá claro. Dentro, né? Sim. Uma pessoa que pinta quadros. Ela pinta, vai ter meses que ela vai vender bastante, vai ter meses que ela não vai vender muito. O que ela pode fazer? Ela pode ter a ideia de criar um curso em que ela vai ensinar outras pessoas a pintarem. Um exemplo. Eu posso pegar uma pessoa que trabalha com a música, por exemplo. O que ela pode trazer além de só tocar e cantar? Quando eu falo só, é porque eu vejo um leque de possibilidades em cada profissão, em cada área. Então, eu acho que é não se fechar só naquilo, porque realmente quando baixa o movimento, quando você não é convidado, você está lá no ápice, está tudo lindo e maravilhoso. O pico, né? Tem até um livro muito bom, para quem está ouvindo, uma indicação é um livro chamado Picos e Vales. Você lembra desse livro, sim, né? Lembro. Então, tá lá no pico, tá tudo maravilhoso. E quando eu vou pro vale, eu tenho a opção de ficar ali e me fechar na minha dor, ou eu tenho a opção de criar oportunidades. Então, é mais ou menos isso que eu tô querendo explicar. Criar essas oportunidades. Só que aí vem a questão emocional, como você falou. Cognitivamente, parece fácil. Eu vou lá, crio estratégia, crio oportunidade. Mas e se não acontece da forma como eu gostaria? Vem a frustração. Então, eu gosto muito de acolher o meu emocional, porque eu não posso fingir que nada tá acontecendo. E eu também não posso me entregar àquela tristeza e frustração. Mas eu vou para aquele momento, falando no nível bem emocional, e choro ali, e me frustro, e penso em tudo que tá dando errado na minha vida. Mas dali eu preciso sair daquele casulo que eu criei, respirar fundo, abrir o peitoral, né, e falar assim, tá, e agora eu faço o quê? E aí criar essas oportunidades. Eu não sei se eu estou conseguindo responder porque é muito específico, mas eu pensei no empreendedorismo, né? Então, se eu sou uma empreendedora, o empreendedor ele é muito criativo. Se eu não tenho a habilidade de ser um empreendedor, então eu preciso desenvolver essas habilidades. E como que eu vou desenvolver? Buscando conhecimento, conectando com outras pessoas. Eu fui num evento recente, 2 eventos, um de empreendedores cristãos, que eu achei muito legal essa pegada, e fui num de empreendedoras mulheres. E o que eu percebi com as palestras que eu assisti, com as pessoas que eu me conectei, eu tive tantas ideias, Carlinha, e eu já estou começando a colocar em prática essas ideias. E aí, ideias vão gerando resultado, conexões vão gerando resultado, e o financeiro acompanha isso, né? Sim. Então, não é correr atrás do dinheiro, é correr atrás das oportunidades, das conexões, das ideias, da questão criativa do seu negócio, e aí sim você vai colhendo os frutos. É porque eu percebo que isso vira mais ou menos um ciclo vicioso, assim, entendeu? Tipo, porque a pessoa que já está nesse ramo,
É meio que assim, quando ela tá na alta, ela aproveita. E aí, quando ela tá na baixa, ela fica, sabe, vai para baixo mesmo, assim, e fica esperando subir de novo. Você entendeu? Tipo assim, eu vejo que acaba que vira um ciclo. Meio assim, não entra nesse caminho aí de criar possibilidades e tal, mas a pessoa já tá tão acostumada, né, de tá subindo, descendo, que ela cria aquele estresse ali, né? Fica naquele estresse e tudo, e fica só esperando na ansiedade, e aí vai gerando outros tipos de problemas, né? Fica na ansiedade para que a onda suba de novo, entendeu? E daí ela entra nesse ciclo vicioso que eu chamo, né? Assim, como é que você acha que é uma estratégia assim para a pessoa romper esse ciclo e começar a ver de uma outra forma? Eu só tô conseguindo lembrar da palavra autorresponsabilidade. Não tem jeito, né? Pode ser, se a pessoa tem esse ciclo, né, e ela vai e volta, podem ser vícios. Aí eu vou falar numa linguagem emocional, vícios emocionais. Digamos que eu tô subindo, aí eu chego num patamar, eu não consigo me manter nesse patamar, ou caio, e aí fica nessa montanha russa. Qual é o sentimento mais presente? Frustração? Incapacidade? Não merecimento? Entender isso. E aí, será que isso não tem sido um vício na vida dessa pessoa? E aí, deixa eu tentar explicar para quem nunca ouviu falar disso, né? Lembra que eu falei das crenças? Então, se eu tenho crenças limitantes, que são as vozezinhas internas, que falam que eu não dou conta, que eu não posso, que eu não consigo, a gente acaba tendo comportamentos conscientes ou inconscientes que vão validar essas crenças. Então, mais uma vez, eu acho que a autopercepção e o autoconhecimento podem ajudar muito. E trazer o conceito de autorresponsabilidade, porque quando a gente está nessa posição do vale, é mais fácil ficar, vida, céus, por que isso acontece? Por que é sempre assim? Eu estava tão bem, olha agora como eu tô, né? E aí a pessoa se coloca numa posição de vítima, não no sentido pejorativo, mas de olha o que aconteceu comigo. E aí deixa de olhar para aquilo tudo como o que eu posso fazer para melhorar, qual a minha responsabilidade nisso tudo. Eu entendo que existem ondas também, que são coisas que não dependem da gente. A pandemia mesmo é um pandemia, exemplo, né? E aí para as pessoas que conseguiram superar, uau, né? Então, de parabéns, porque realmente foi difícil, principalmente na área da cultura. Com certeza. Né? Então, eu acho que tem coisas que não dependem da gente. Mas no que depende de você, no que depende de mim, será que eu tenho feito tudo aquilo que eu posso? E é sem cobrança, é como eu sempre falo, nós somos humanos, erramos muito, mas a gente acerta pra caramba. E será que as pessoas estão vendo os acertos e o que pode ser feito, ou será que estão só se lamentando? Né? Então, acho que eu pegaria aí na questão das crenças. E como é que eu modifico crença? Acho que vale a gente falar de forma bem objetiva. Quais comportamentos que você tem tido que estão sabotando o seu resultado? Eu sei que eu poderia entrar em contato com aquela gravadora, mas eu tenho vergonha, mas eu procrastino, mas eu vou fazer outra coisa e depois eu ligo e aí eu não faço. Então, é um comportamento sabotador. Então, se você tem uma crença limitante, você tem um comportamento limitante. Como é que eu posso fazer para modificar isso? Você vai definir um novo comportamento, mais uma vez de forma intencional, de forma racional. Você vai decidir e vai fazer. Entende? Por exemplo, quando a gente fala de alimentação, atividade física, as pessoas que gostam de atividade física, elas vão tranquilamente, mas quem não gosta? Tem que botar ali o tênis, calçar o pezinho e ir, entendeu? Só ir. Por quê? Porque eu sei que fazer atividade física vai me gerar saúde. E o que eu quero? Eu quero saúde. Então, para você expandir o seu negócio, para você expandir conexões, o que você precisa fazer? Um curso de empreendedorismo. Não, mas um curso de empreendedorismo é caro. Mas o barzinho do final de semana tá lá. Eu pago a conta. Entende? Não é mesmo? E o curso... Não é mesmo? Não é mesmo? E aí o curso de empreendedorismo é caro. Mas qual é o caminho que você está buscando? Onde esse caminho está te levando? Outra coisa que a gente falou do networking, mas as suas conexões. Quem são as pessoas que você está caminhando? São pessoas que fortalecem os seus sonhos? São pessoas que jogam areia nos seus sonhos?
São pessoas que acreditam em você ou que ficam lá, ó, ajudando as suas crenças limitantes, né? Buzinando no seu ouvido. Então, é aquele ditado. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi se eu vou com você. Na verdade, essa eu mudei. Diga-me com quem tu andas, que eu direi se eu vou com você. Então, tudo isso vai ajudar essa pessoa. Aí você tem a opção de ser autorresponsável, mesmo com todos os desafios e dificuldades que a gente tem, ou de ficar lá, se lamentando, ó vida aos céus. A gente não é da época desse desenho, mas quem tiver curiosidade vai lá no YouTube. Eu vi lá também, na verdade. Na verdade, eu tenho uma lembrança leve, mas do YouTube também. Do YouTube. Passou assim, foi uma propaganda. Assim, você falando aí, eu me lembrei aqui, né, de algumas... De umas coisas, assim, né? Tipo, tem gente que... Tem artista, por exemplo, né, músicos e tal, às vezes que vão tocar em casas e às vezes sai de lá da casa, tipo assim, né, recebe pra tocar lá, né, recebe pela tocada, mas sai de lá sem nada, porque acaba gastando ali mesmo, né? E aí depois reclama da coisa. Você falou aí do barzinho, aí eu me lembrei disso. Entendi. E por outro lado, quando a gente estava falando de autorresponsabilidade, me lembrei também que a gente falou da pandemia, né? Que foi assim, enfim, devastadora para a cultura, né, de maneira geral e tudo. Mas eu conheci um projeto muito interessante de artistas que reduziram bastante o risco, músicos que se reuniram e foram fazer serenatas. Que legal! Então, assim, eles começaram a comercializar serenatas, shows particulares para as pessoas. Então, assim, eles diminuíram o risco, né? Porque aí eles tinham o contato entre eles e tudo, mas o distanciamento social ainda permanecia. Então, eles iam para os blocos, né? A pessoa comprava deles lá ali um show, uma serenata para alguém, sei lá, no aniversário, alguma coisa do gênero. E eles iam para debaixo dos blocos ou na frente da casa e tocavam o repertório que a pessoa escolhia. Que legal. Então, resgataram assim, algo lá, né? Não é? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando sobre a autorresponsabilidade, né? Tava ruim para todo mundo, tava. Mas um jeito eles deram, de alguma forma. Criaram as oportunidades. Né? Então, assim, é muito, né, de prestar atenção também, né? Como é que você está lidando com isso aí. Agora, você falou um pouco sobre procrastinação, eu acho que você falou alguma coisa sobre procrastinação, e essa também... É uma coisa, né? É um bichinho de estimação. Assim, eu acho que é para todo mundo, na verdade, nessa época, né? De muita informação, muita coisa, né? Muita coisa borbulhando na cabeça e tal. Mas para o artista, tem um negócio que chama bloqueio criativo. Porque ele se cobra tanto para ser criativo a todo tempo. Eu lembrei até do Whindersson Nunes, que teve um tempo, ele até falou alguma coisa a respeito, né? De que as pessoas exigiam, assim, cobravam dele que ele fosse engraçado o tempo inteiro. E isso até que gerou algumas consequências e tal. Então, pro artista também tem isso, sabe? Essa necessidade, né? Até essa pressão que ele próprio coloca, ou às vezes as pessoas também colocam, né? Dele estar sempre criando, tá criando. E isso gera uma tensão, né, uma pressão para esse artista, que o que era tesão de fazer acaba virando uma obrigação. E aí vem a história da procrastinação. Vem a história né? E aí ele vai soltando muitas coisas. Tipo, para até de estudar muitas vezes e para de fazer as coisas assim. Esse é um processo também, eu vou de novo, é um processo psicológico. Como é que faz para trazer isso para a consciência? Que tem alguma dica, alguma estratégia também para lidar com isso? Procrastinação é o deixar para depois, é o tal do bloqueio criativo. Acho que a gente pode colocar um pouquinho aí nessa categoria. E aí eu quero trazer um pouquinho da neurociência. A neurociência diz que o nosso cérebro busca o prazer e foge da dor. A busca do prazer gera dopamina, né? E o cérebro gosta de dopamina, é o vício, né? O açúcar, por exemplo, traz a dopamina, enfim, outras coisas que são muito prazerosas. E aí, quando eu olho para minha arte e já dói,
já sinto dor, porque tá difícil, porque eu sou perfeccionista, porque as pessoas criticam, porque eu vou ser julgado. E aí eu tenho que criar, né? E aí criar não fica uma coisa leve. Eu estou sendo obrigada a criar. Aí pode dar essa trava, né? Porque o cérebro não quer dor. Aí é mais fácil eu ir para atividades prazerosas, eu não pensar em trabalho. Às vezes o trabalho do artista tá gerando muita dor porque tá muito difícil. Então é mais fácil eu me encontrar com os amigos, eu ir beber uma, né, com os amigos. E aí acaba que a gente procrastina. Trazendo meus exemplos, assim, vamos pensar numa vida minha, no dia a dia. Tem algo que eu não gosto de fazer no meu trabalho, planilhas. Odeio planilhas. Quando eu sei que eu tenho que fazer planilha, menina, eu sento na cadeira, aí a cadeira tá com espinho, aí eu vou beber água, eu vou comer alguma coisa, aí eu vou assistir uma série e falo, não, daqui a pouco eu faço. Mas eu sei que é porque me incomoda e porque dói. Então eu preciso olhar para aquilo que tá me doendo, entender por que tá doendo, porque aí tem as dores internas, e olhar para aquilo tentando trazer o prazer. Por exemplo, a criação. Eu tô tendo um bloqueio criativo, eu não tô conseguindo fazer porque tá me gerando dor. Então eu vou olhar para aquilo pensando assim, quando eu criar uma música nova, essa música pode tocar e fazer muito sucesso, pode fazer casais se apaixonarem. Então eu vou olhar para aquilo trazendo o que pode ser positivo daquele resultado, o que pode ser positivo. Então é ver um propósito no que você está fazendo. A academia, por exemplo, se você vai para academia e você não gosta, te gera dor, você vai se sabotar e não vai. Mas se você pensar, nossa, vai me gerar saúde, eu vou poder brincar com os meus filhos, eu vou ver os meus netos crescerem, eu vou no casamento dos meus netos, entende? Então você está criando um propósito e trazendo algo que seja... O processo é prazeroso, tem que ser prazeroso, né? Então é mais ou menos isso. É o bloqueio do que dói, e aí eu não quero que tenha dor, aí eu me afasto. Então, primeiro, criar o propósito vai ajudar. E tem uma técnica muito básica da procrastinação que é 1, 2, 3 e já. Já ouviu falar? Não. Aliás, preciso. Tá. No caso. Você tem que fazer algo. Me dá um exemplo, Carlinha, de uma atividade de uma pessoa da cultura. Não, eu vou falar um exemplo meu, pode? Pode. Eu já vou usar logo como consultoria, tá bom? É lógico que eu sou boba. Eu adoro fazer isso aqui. Uhum. Isso aqui, eu amo, adoro. Quando a gente tá aqui, tá conversando, bom, né? Tô conectada, eu acho massa, acho legal, acho, sabe? Uhul. Uhum. Aqui pra mim é um tesão tá aqui, Sim, adoro. Sim. Mas, contudo, todavia, no entanto, para estar aqui tem uma série de processos que a gente tem que fazer antes, né? Tem que fazer por trás das câmeras. Então, assim, é todo um trabalho de pesquisa, né? Todo um trabalho que, enfim, de organização, né? Faz isso, faz aquilo, tem aquilo outro, tem não sei o quê. Então, assim, é um checklist. Te entendo, super enorme, parecidas, super. Enorme para que a coisa aconteça. Uhum. E aí, essa senhorita aqui que eu vos falo, senhorita, muito obrigada, principalmente meus cabelos brancos, mas eu deixo para a última das últimas horas para fazer, sabe, isso, porque realmente é essa parte de organização. Eu sei o que eu tenho na minha cabeça, o que eu vou fazer, mas para eu sentar e sistematizar o que eu preciso fazer... É um parto. Eu vou deixando pro do último momento. É o que acontece comigo. Tá. Primeira pergunta que eu tenho. Meu produtor quase morre. quase tenho um filho. Primeira coisa que eu te pergunto. Você já teve grandes perdas por esse comportamento? Tenho sempre. Será? Aliás. As perdas. Ai, meu Deus. Pra que eu fiz isso? Já me arrependi. Todo comportamento repetido tem ganhos por trás. Quando a perda é maior do que o ganho, esse comportamento ele passa a não existir mais, entende? Então, se tem esse comportamento é porque tem ganhos por trás. Vamos pensar nisso, aí você vai refletir para tentar entender quais são os ganhos. E esses ganhos ainda são superiores ao que você perde. Porque possivelmente você sempre dá conta de fazer. Porque possivelmente mesmo em cima da hora fica bom. Não sei, tá? Tô jogando aí para você pensar. Mas deixa eu voltar para procrastinação, tá? Aí, uma técnica é, eu sei o que eu preciso fazer, então eu preciso sentar e digitar o texto, vou fazer a pesquisa. Aí eu vou lá e falo, 1, 2, 3 e já, e vou. Simples assim.
é sem pensar, é totalmente impulsivo. Quando eu falo 1, 2, 3 e já, você pensa o quê? Eu imagino uma criança correndo, postando corrida. Essa é a minha sensação, não sei como que é pra você. Sim, Mas é essa sensação de urgência do cérebro, 1, 2, 3 e já. E aí você vai sem pensar. E aí você vai lá e senta e faz. Agora, quando você estiver sentada lá, talvez venha a vontade de não estar lá, de desistir, de não fazer. Aí De você recuar. pode recuar. Aí eu acho que você pode usar a questão do propósito. Então eu traria assim, poxa, se os meus programas no podcast já são maravilhosos, imagina eu planejando antes, eu organizando antes. Imagina quantas pessoas vão assistir, a quantas pessoas eu vou tocar, e aí você vai buscando o propósito daquelas ações que você tem que fazer. Né? E uma coisa legal também pra gente pensar é o que a gente tem falado sobre essas ações. Porque normalmente eu acabei de lembrar porque eu falei. Eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Lembra disso, PNL? Programação sim. Neurolinguística. Eu tenho que fazer gera um peso, uma obrigação. Então, trocar essas palavras também ajudam o comando do cérebro. Então, eu vou fazer isso para isso, isso e isso. Eu vou sentar agora para planejar porque eu quero ter sucesso no meu podcast. Eu vou não sei o que, porque isso, isso e isso. Então, você está trazendo o que você vai fazer, não é eu preciso fazer, eu vou fazer, eu estou fazendo. E para quê? Você está dando um sentido. E o cérebro gosta disso, do sentido, do propósito. Ajuda, sim? Anotado. Tá aqui, anotado. E quero. E Sim. quero. E é prática, né, Carlinha? É o tempo todo. Então, assim, a gente se sabota de uma forma muito fácil. É muito mais prazeroso fazer uma panela de brigadeiro e sentar na frente da televisão para assistir alguma coisa que você gosta. Mas é aonde esse comportamento tem te levado. Então, eu acho que é sempre essa consciência. Sempre ir medindo e saber, tá, daqui a tanto tempo eu quero estar onde? Se eu permanecer procrastinando, daqui tanto tempo eu estarei aonde? Mas e se eu fizer? Como vai ser? Projetar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10. Se você continuar fazendo a mesma coisa daqui 10 anos, como é que vai estar a sua vida? Aí fica pra galera pensar. Viu aí, né? É sério, você tá achando? O negócio aqui é sério. É bem sério. Agora, só pra descontrair antes de você continuar. Sabia que eu já quis ser atriz? Sério? Nunca te contei, né? Não. Já quis ser atriz, já quis ser cantora. Eu não canto bem não, tá? Mas eu já quis ser cantora. Eu já te ouvi cantar. Você canta bem, sim. É, mais ou menos. Assim, nada profissional, mas dá pra, né? E aí, o que eu fazia? Eu participei do coral da escola, porque eu tinha um sonho de ser cantora. Lá na adolescência, pra fazer adulto, eu fiz teatro. Lá na Católica, fiz uns 2 ou 3 anos de teatro, apresentei peça. Quando eu era criança, eu fui num videokê lá, num karaokê lá em Caldas Novas, num palco que eu não conhecia ninguém, fui cantar. Oh. Interessante, né? Hoje eu não tenho essa vontade mais, mas eu vejo que tudo isso que eu vivi me ajudou a fazer o que eu faço hoje. Sim, né? Quebrou vergonha. Isso. E te deu expressividade. Expressividade. Então eu queria ser cantora e atriz porque eu queria ter expressividade. Isso. É. Mas é verdade, eu descobri isso depois. E hoje eu tenho, através da profissão que eu escolhi. Interessante, né? Bacana. Muito legal. A gente já tá indo pro fim da nossa conversa. E eu queria que você deixasse aí uma dica para esse pessoal que tá ali, né? Estão ali nessa luta aí de viver de arte, né? Sim. Quem já tá vivendo também, quer viver com mais leveza e tal. Eu queria que você me desse, não uma, mas 3 dicas. Tá. Assim, 3 dicas que para esse pessoal, né, levar isso com mais leveza, utilizando todos esses conhecimentos que você me falou aqui, né, de inteligência emocional e tal. O que a pessoa poderia começar para levar isso com mais leveza? Tá, deixa eu acessar meu HD interno. Eu acho que, primeiro, é encontrar um senso de propósito, né? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda todas as manhãs? Por que é importante para você a sua arte? Eu acho que é isso que vai fortalecer a base. E aí, coloca isso escrito num painel, através de imagens, sei lá, transforma isso numa arte. Para quando você olhar para isso, você lembrar do seu porquê. Porque vai ter momentos de desafio, de dor, de dificuldade, que você precisa disso para te fortalecer. Então, esse seria o primeiro ponto. Como eu falei, eu gosto muito de papel e caneta. Tem que escrever, tem que tirar da cabeça e escrever. E não precisa ser um plano de ação perfeito, uma análise SWOT, um 5W2H, essas ferramentas aí que
muitas vezes nos confunde, né? Eu acho que eu colocaria assim, onde eu quero chegar? Sabe, como artista, quanto eu quero eu vou falar afetar, né? Mas impactar, obrigada. Quantas pessoas eu quero impactar? Onde eu quero chegar? Que tipo de cantor? Que tipo de artista, de pintor, enfim, da sua arte, né? O que eu quero fazer? O que eu quero ser, né? Ser não, porque já somos, mas fazer. Acho que é melhor assim. E aí, dentro disso, estruturar como se fossem ações. Não vou nem falar de plano de ação para não dificultar, mas para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? E aí você vai anotando tudo que vier na sua mente. Eu preciso estudar isso, eu preciso expandir naquilo, eu preciso... Tô falando preciso, ó. Tira o preciso da vida de vocês. O que você vai fazer? É curso, é conexão, coloca lá. E aí uma dica que eu dou, sempre que eu faço um curso que eu tenho sobre metas, faz uma agenda da semana. E na agenda da semana você vai colocando essas ações distribuídas. Pode colocar 2 a 3 ações por semana. Fica fácil, fica leve. Não é pegar uma lista e ter que fazer tudo. Vai fazendo. Prioriza, né, depois. E coloca na agenda, porque aí os dias que você conseguir ali se organizar entre o que você trabalha, os compromissos fixos, você vai fazendo as ações para você chegar na meta que você quer. Então, tem que ter isso muito claro, né? E eu acho que o terceiro ponto é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai gerar confiança. O autoconhecimento vai gerar autorresponsabilidade. O autoconhecimento vai também gerar a inteligência emocional. E como que a gente se conhece? Como? Você tem resposta? Aquela que eu Como? Muita gente pensa que para se conhecer tem que fazer, sei lá, uns treinamentos bem estratosféricos, 1000 anos de terapia. Treinamento ajuda, terapia ajuda demais, mas a todo momento você pode se conhecer. A gente dedica a nossa vida às pessoas. Então, se eu falar, me fala das suas filhas, você vai falar. Me fala do seu marido, você vai falar. Agora me fala de você. A gente gasta muito mais tempo pensando nos outros, falando da vida dos outros, do que olhando pra gente, né? Então, você pode aprender sobre você numa conversa, porque você se percebe. Um filme que você vai assistir, o que eu aprendi com esse filme? No que me tocou? Por que foi importante pra mim? O que eu aprendi? Conversa de bar, você pode se conhecer. Fazendo terapia, assistindo palestras gratuitas. No YouTube tem várias. Livros que você lê. Então, você tem o tempo todo ferramentas fáceis que estão aí pra você se conhecer. E a gente não faz. A gente não, porque eu faço. Você faz, né? Faço. Muita gente não faz, porque acha que é difícil, porque acha que tem que ter dinheiro. Mas não, você tá com você o tempo todo. A sua companhia mais fixa é a sua própria companhia. Né? Então, o autoconhecimento, ele vai gerando, eu acho que força. É como se, digamos que eu ganhei um avião. E aí eu não sei pilotar o avião. Tem vários botõezinhos, você já viu? Sim, na cabine? Sim. E eu falo assim, Carla, vamos pro Caribe. Você vai ficar super feliz. Mas a gente vai no meu avião rosa, tá? E eu vou pilotando. Você vai comigo? É pra falar a verdade, é mentira, né? O que eu faço agora? O que eu faço? Essa a gente não combinou. Não, a gente não combinou. Você iria comigo? Não. Pode falar a verdade. Você iria? Não iria. Nem eu iria comigo mesmo. Eu ia cair, eu não ia nem levantar o avião, na verdade. Porque eu não conheço os botõezinhos do avião. E aí, os nossos botõezinhos que a gente não conhece. A gente não sabe a nossa real capacidade se a gente não conhece. A gente não sabe os porquês dos nossos medos se a gente não conhece. Então, minha sugestão são essas 3 dicas que eu já esqueci, mas que bom que tá gravada. A última é o autoconhecimento. Legal. E a Samira, ela gosta muito de tarefinhas. Ela adora tarefinhas. Exatamente. E tarefinhas são excelentes, são ótimas. Eu já me beneficiei de várias tarefinhas. E aí eu queria que você deixasse uma tarefinha. Tarefinha é tão assim, né? É meigo. Tarefinha é meigo. E depois eles vão responder que fizeram a tarefinha? Tem que ter feedback. Pois é, aí vocês marcam a gente no Instagram, faz a tarefinha e marca a Samira. Me marca também, que eu quero ver também. Isso. Então vamos lá, deixa eu pensar. Também umas perguntas aí que eu tenho que acessar o HD toda hora. Não, né? Pronto, eu coloquei ela na fogueira. Pensando em tarefinha, como
é pro empreendedor cultural, que eu quero gerar novos negócios, novas conexões, me conhecer. Eu acho que uma tarefinha boa é as pessoas que estão ouvindo, durante uma semana, se conectar com 3 novas pessoas da sua área, que pode ser pessoalmente, pelo Instagram, pelo WhatsApp, se vira, conecta. Para gerar parcerias e novos negócios. Mas você não vai conectar com a pessoa e falar assim, ei, vamos gerar novos negócios? Não. Você pode se conectar, falar, nossa, curti seu trabalho, eu também faço assim. O que você acha da gente, sei lá, ir num evento tal, tomar um café? Mas você não vai pegar qualquer pessoa, não vai sair oferecendo convite, né? Então, direcionar, eu acho que criar essas conexões, pelo menos umas 3 pessoas, não sei se é muito. Na minha área é fácil. Tá? Não, mas artista também é fácil, né? Ainda mais que artista é todo solto, né? E você falou uma tarefinha, né? Uma tarefa. Mas eu também queria falar a tarefinha do autoconhecimento. O caderninho, eu adoro, né? Você adotar um caderninho de estimação, que chama-se Caderno do Autoconhecimento, Caderno da Carla Raposo Poderosa, tá? Caderno do Eu. Caderno do Eu, caderno, enfim, você vai dar um nome pro seu caderno. E nesse caderno você vai escrever tudo sobre você. Então, se no dia que você tá triste, você vai lá e faz um diário. Por que você tá triste e tal? E aí, no outro momento, você volta lá e lê, porque você vai ter insights. Hoje eu quero saber do que eu mais gosto. Eu vou escrever meus gostos pessoais. Gosto de comer, gosto de dormir, gosto de gente. No outro dia... Então, você vai... Como se você estivesse buscando conhecer alguém. O que você quer saber daquela pessoa? E você vai escrever sobre você no caderno. Acho que tá bom, né? Legal. E esse caderno é pra sempre, não é só a semana, né? Pra vida. Eu faço até hoje, na verdade. Assim, faz tempo que eu não faço, mas eu faço, sempre. É uma puxada assim, de orelha. Vou e volto. Samira, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, pelo papo incrível, que sempre é muito bom, né? Nossos papos sempre são muito bons. E eu queria saber como é que estão aí os planos aí para esse ano, né? Daqui a pouco, eu sempre falo isso para as pessoas, né? O ano de 2023, mas daqui a pouco a gente já está no meio do ano, né? O negócio está correndo tanto. Mas como é que estão aí os planos, projetos? Tem alguma coisa que você já pode dar um spoiler aí para a galera? Bom, eu busco sempre trabalhar nessa pegada da inteligência emocional, né, Carla? Tem os nossos treinamentos presenciais, né? Mas para quem não é de Brasília, também tem os treinamentos online. Então, hoje eu tenho treinamentos de metas, tenho treinamentos de inteligência emocional que a pessoa pode fazer, não tem nem desculpa, né? Em casa tem todo o suporte. Eu continuo com as palestras, tanto em eventos abertos, como eu estive no Terraço essa semana, no Terraço Shopping, como fechados, como eu tenho ido nas empresas, né? E se quiser contratar os meus serviços, tem o meu Instagram, que as pessoas podem lá seguir, né? A gente responde sempre lá os directs. E qual que é o seu Instagram? Pois é. Já pode falar. Meu Instagram é Samira, normal. É um desafio falar o sobrenome, né? Rahal, que escreve R-A-2-H-A-L. HH. Esse é o Instagram. É facinho, gente. Só vai ter eu lá de Samira Rahal. Então, é a primeira que você encontrar. E aí, quem tiver dúvidas também, quiser, enfim, indicações, eu adoro, né? Pode me chamar lá no direct. Bacana. E tamo junto. Legal. Então tá. Obrigada, Samira. Então, gente, no episódio de hoje a gente falou sobre crenças limitantes, falamos sobre procrastinação, falamos sobre ciclos viciosos, vícios emocionais, autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. E foi um conteúdo super rico, eu espero que tenha ajudado você aí. Eu também estou lá no Instagram, @Carla Raposo, _Carla Raposo. E segue lá também o Band de Borboletas Produções, @Band de Borboletas. E é isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que tenha sido um papo que, né, traga aí alguma coisa aí, te desperte alguma coisa para você ser melhor na sua profissão, ou mesmo quem está transitando de carreira já tomar essa decisão aí, né, de pelo menos ir no caminho. E é isso. Até o próximo. Muito Tchau. Obrigada, gente.